programação, assistiremos em instantes a palestra que traz como tema Regulação de dispositivos cardíacos eletricamente implantáveis, DCEI, marca-passos, cardioversores, desfibriladores e ressincronizadores. Para falar sobre este assunto, convido ao palco o palestrante, Dr. Roberto Márcio Aguiar Viana. Nosso convidado é médico cardiologista, por favor, doutor Roberto, consultor médico regulatório do Núcleo de Diretrizes Médicas da Gerência de Gestão Médica da Porto Saúde. Eu vou pedir, se possível, que o senhor sente um pouquinho, porque além de eu ler o currículo, a doutora Goldete vai também trazer a sua mensagem de acolhida, porque é sempre uma honra poder recebê-lo. Consultor médico regulatório do Núcleo de Diretrizes Médicas da Gerência de Gestão Médica na Porto Saúde. Mestre em Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo. MBA em Direito em Saúde. Gestão Jurídica em Saúde Suplementar e Direito em Saúde Suplementar. É o atual presidente, em segundo mandato, da Comissão de Assuntos Assistenciais da FENA Saúde, além de membro da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde da FENA Saúde. E ainda é membro da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Senhoras e senhores, para a mensagem de acolhida ao nosso palestrante, doutora Goldete. Ai, o título mais bonito é que ele é membro da SBAN. Né? Roberto, obrigada. Você é uma unanimidade na saúde suplementar. Teu conhecimento é profundo. Eu acho que o que a gente mais ouve... Primeiro, eu sou sua amiga, né? Posso falar com muita tranquilidade. O que a gente mais ouve dos colegas é que, além de você ter um conhecimento profundo no regulatório, você é muito conciso e direto no que você nos fala. E a tua palavra é uma palavra de muita sabedoria e de muito... Como é que eu... Tipo assim, o Roberto dá a última palavra. Quando a gente tem uma grande dúvida regulatória, a gente consulta o oráculo. Nosso Lorde inglês, que é o Roberto. Então, eu os aconselho a prestar bastante atenção, que sempre vale a pena. Obrigado, Goldin. A responsabilidade aumentou. Vamos lá. Lá, Beto. Bom dia a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer à ABEA pela gentileza do convite para ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que me traz aqui hoje. Parabenizar a ABEA por ter tornado esse evento a cada ano melhor. Parabenizar não só a pessoa e a generosidade da Helena, mas também toda a equipe que está por trás desse evento, a parte logística, está cada ano melhor. É muito gratificante ver o aumento da relevância desse evento e de como esse evento já se encontra no cenário da auditoria brasileira. Parabéns a todos. O assunto que me traz aqui, conforme já falado, é a regulação de dispositivos cardíacos eletricamente implantáveis, que é um termo geral de classificação para inserir os marcapassos convencionais, os cardioversores, os desfibriladores e os ressincronizadores. Eu optei em fazer uma abordagem um pouco mais específica, porque no rápido benchmark que eu tive a oportunidade de fazer com algumas operadoras de saúde, o grande problema relacionado a esse tipo de dispositivo é, essencialmente, os critérios de elegibilidade clínica, uma vez que necessitam de validação prévia e que as distorções que ocorrem a respeito do uso de órtese, de prótese, de material especial relacionado com todos esses dispositivos são facilmente rastreáveis e detectáveis nas auditorias de contas e de práticas médicas. Numa consulta rápida com essas operadoras que eu estou fazendo referência, ficou, então, um ponto muito mais relacionado com os critérios de elegibilidade, que estão todos disponíveis no anexo 2 da RN vigente, a 465/21.
Os meus conflitos de interesse já foram aqui declarados, não há necessidade de repetir. E aqui aqui está a lista das DUTs que nós vamos falar, especificamente da 36, da 35, da 36, da 40, da 41 e da 42, que envolve todos esses dispositivos que eu acabei de citar. Peço desculpa nesse ponto aqui, porque eu vou precisar falar um pouquinho rápido, porque o assunto é um pouco extenso e acredito que tanto a doutora Goldete como a Helena querem mais que eu exercite a minha capacidade de síntese do que de análise. Então, apertem os cintos e boa viagem. A gente vai falar inicialmente da DUT 35, que é a respeito do implante de cardiodesfibrilador implantável, o CDI, incluindo os eletrodos e os geradores. Está disposto lá na DUT 35 que a cobertura é obrigatória quando preenchido alguns critérios sobre os quais eu vou falar a seguir. Antes, só para dar um exemplo, é isso aqui que o CDI faz. As duas primeiras derivações que estão colocadas nessa prancha aí são eletrogramas intracavitários, mas o terceiro é um eletrocardiograma de superfície que detectou aquela taquicardia nos 6 primeiros batimentos, com QRS largo, com dissociação atrioventricular, que é um fenômeno que caracteriza a taquicardia ventricular, e com o disparo desse burst de cerca de 12 estimulações que reverte a arritmia. O primeiro critério de elegibilidade é o sobrevivente de parada cardíaca documentada devido a taquicardia ventricular espontânea, hemodinamicamente instável ou fibrilação ventricular de causa não reversível. E eu vou me ocupar de traduzir cada um desses termos e eu vou dar primeiro ênfase ao aspecto do documentado. O documentado, assim, a solicitação tem que ser encaminhada com um registro. Esses aspectos são importantes, principalmente para o auditor de bancada, aquele que está em área operacional de produção, e está aí listado na primeira prancha uma taquicardia que tem o QRS largo, o RR não é rigorosamente regular, no entanto, tem uma certa regularidade, e o principal elemento discriminatório que faz o diagnóstico da taquicardia ventricular é a dissociação atrioventricular, ou seja, os átrios continuam sendo despolarizados, mas não é conduzido diretamente ao ventrículo, e isso pode ser localizado vendo o comportamento da onda T e do segmento ST. A primeira prancha ela é chamada de taquicardia ventricular monomórfica, pelo fato de ter uma polaridade única durante a monitorização, e a de baixo, uma taquicardia ventricular polimórfica, que mostra até um certo grau de alternância elétrica entre os complexos QRS, indo de um R puro até um R, um complexo isodifásico. A fibrilação ventricular, ela está caracterizada nesse lado da prancha à esquerda, onde a parte de cima é uma taquicardia ventricular polimórfica e a parte de baixo a anarquia elétrica que caracteriza a fibrilação ventricular, que, em outras palavras, é sinônimo de morte elétrica, caso não seja desfibrilado. O outro ponto que é muito difícil de caracterizar em relação a essa DUT é o hemodinamicamente instável. Isso realmente causa uma grande dificuldade nessa caracterização, porque, em termos de definição, basta que a cabeça de pressão seja inferior a 90 milímetros de mercúrio. No entanto, isso não é verdade para outras pessoas que estão acostumadas a regimes pressóricos mais altos. Ou seja, pacientes que têm um nível de 18/11, um hipertenso não tratado, seguramente com 12/8, aquilo já vai caracterizar um estado hemodinamicamente estável, e isso já é suficiente para que seja caracterizado como critério de elegibilidade. O segundo critério dessa DUT é a taquicardia ventricular sustentada, hemodinamicamente instável, espontânea, de causa não reversível, com cardiopatia estrutural. O termo sustentado, eu não sei se estão todos acostumados com essa terminologia, diz respeito ao fato da duração da taquicardia. Consideramos que seja sustentado as taquicardias que duram 30 segundos ou mais. No entanto, aqui também merece um certo critério de flexibilidade, porque se
o número de batimentos já for suficiente para deixar o paciente hemodinamicamente instável, a gente já considera sustentado. O outro termo que merece destaque é o termo espontâneo, ou seja, o espontâneo diz respeito ao fato de não ser induzido. Não é uma taquicardia ventricular induzida no laboratório de eletrofisiologia. É necessário que seja registrado ou no pronto-socorro ou através de uma monitorização estendida, como, por exemplo, o Holter. O termo não reversível reservamos para o fato de afastar uma causa transitória, uma hipocalemia, um distúrbio eletrolítico, um distúrbio ácido básico. E em relação à cardiopatia estrutural, eu exemplifiquei aí 3 situações. A primeira é uma displasia arritmogênica do VD, em que há uma ventricularização do átrio, uma atrialização do ventrículo, distrofia da válvula tricúspide, que essa patologia é altamente arritmogênica. A segunda cardiopatia estrutural que está ali listada é uma valvopatia, ali no caso uma estenose aórtica, e por último uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que é altamente arritmogênica também. O outro critério da DUT é a presença de síncope de origem determinada, com indução ao estudo eletrofisiológico de taquicardia ventricular sustentada, hemodinamicamente instável ou fibrilação ventricular. O dado novo desse item é o aspecto da síncope. E a síncope ela é muito bem caracterizada clinicamente e aceitamos como definição que é a perda súbita, porém transitória, com perda da consciência secundária a graus variáveis de hipoperfusão cerebral difusa. A taquicardia ventricular e a fibrilação ela pode ser induzida no eletrofisiológico e essa indução da taquicardia ventricular ela tem que ser hemodinamicamente instável, como a gente já citou, ou seja, ter repercussão hemodinâmica. E essa prancha que está aí ao lado é uma monitorização de uma fibrilação ventricular nas 12 derivações com um D2 longo mostrando a anarquia elétrica cardíaca. O outro critério da DUT é a prevenção primária de cardiopatia isquêmica em sobreviventes de infarto agudo do miocárdio há pelo menos 40 dias, sem tratamento farmacológico, com tratamento farmacológico ótimo, sem isquemia miocárdica passível de revascularização cirúrgica ou percutânea, implante de stent, quando preenchido pelo menos um dos critérios. Fração de ejeção menor ou igual a 35% e classe funcional 2 ou 3. Fração de ejeção menor ou igual a 30% e classe funcional 1. E fração de ejeção menor ou igual a 40% com taquicardia ventricular sustentada espontânea e taquicardia ventricular ou fibrilação induzida, indutível no estudo eletrofisiológico. O que tem de novo aqui é o termo de prevenção primária. Ou seja, a gente entende por prevenção primária todas as ações que visam evitar que uma doença se desenvolva no organismo antes que ocorram os sintomas. Esse é um aspecto importante, já que todas essas patologias que foram listadas acima expõem o paciente a risco de morte. O termo novo inserido aqui nesse item da diretriz de utilização é a fração de ejeção, que é um parâmetro em que você pode avaliar de forma não invasiva através do ecocardiograma e que representa o percentual do volume de sangue no ventrículo esquerdo que é ejetado a cada batimento. A amostra Doppler mapeia a parede do ventrículo esquerdo e, através da preservação daquela área entre as paredes ventriculares, há com certo grau de acurácia e precisão a especificação da fração de ejeção, embora a gente saiba que, do ponto de vista clínico, o gold standard, o padrão ouro para a fração de ejeção é a cintilografia miocárdica. O outro item da DUT seria a prevenção primária na cardiopatia não isquêmica em pacientes com cardiomiopatia dilatada, não isquêmica, com fração de ejeção menor ou igual a 35 e classe funcional 2 ou 3. A miocardiopatia dilatada ela é de difícil delimitação em termos de conceito, porque engloba todas aquelas situações em que a gente não conseguiu identificar uma causa secundária, ela acaba ficando como miocardiopatia dilatada.
A cardiopatia não isquêmica, ela representa uma condição cardíaca em que o coração se dilata e a sua capacidade de contração diminui sem que haja a obstrução das artérias coronárias, ou seja, se afasta completamente a causa isquêmica. Por último, a prevenção primária dos pacientes portadores de canalopatias ou cardiopatias geneticamente determinadas em um ou mais fatores de morte arrítmica. Essa canalopatia é um termo novo e vale a pena a gente deter alguns minutos aqui, porque elas representam doenças que têm caráter hereditário, que são causadas por defeitos dos canais iônicos de cálcio e que contemplam e que, na verdade, estão relacionados com o fluxo de sódio, de potássio, de cálcio, e que são essenciais para a manutenção do ritmo cardíaco normal. Não sei se você lembra aquela estrutura que a gente viu há muito tempo relacionado com a membrana celular, aquela bicamada lipídica com proteínas ao longo da membrana. Existem proteínas que comunicam essa camada lipídica com o meio extracelular, outras com o meio intracelular, outras ficam mergulhadas nessa camada lipídica e outras têm a capacidade de comunicar o meio intra com o meio extracelular. São esses canais que a gente está se referindo e que são responsáveis por essas patologias que estão listadas aqui na prancha à direita. A síndrome do QT longo, a síndrome do QT curto, a síndrome de repolarização precoce, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, a síndrome de Brugada e a doença progressiva isolada da condução cardíaca. Eu vou rapidamente exemplificar para vocês aqui a síndrome de Brugada, que leva a essas características eletrocardiográficas nas derivações de transição do plano horizontal V1 e V2, mostrando essa imagem corcova de camelo, que essa síndrome, na verdade, ela pode não ser expressa de forma espontânea, mas quando se usa essa substância chamada agimalina, essa alteração ela fica caracterizada, tornando essa situação indicativa do implante do CDI. Na próxima adult, a respeito do implante de marcapasso multissítio, incluindo os eletrodos e os geradores, multissítio é outro nome para o ressincronizador. E é sobre eles que nós vamos falar a partir de agora. A cobertura ela é considerada obrigatória para os pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35, em ritmo sinusal, com expectativa de vida de pelo menos 1 ano, em tratamento clínico otimizado, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados aqui. Classe funcional 2 ou 3, ou 4, ambulatorial, com bloqueio de ramo esquerdo completo e o QRS com duração superior a 120 milissegundos. Classe funcional 3 ou 4 ambulatorial, sem o padrão de bloqueio completo de ramo esquerdo, mas com o complexo QRS muito mais superior do que 120 milissegundos, que equivale no eletrocardiograma a 3 quadradinhos daqueles menores. O ponto que eu gostaria de chamar a atenção a respeito desse item é o que se chama tratamento clínico otimizado e é o que nos traz maior problema, uma vez que isso é alegado em relatório médico, mas que na grande maioria das vezes não é demonstrado. E conforme traz a circular da Diretoria de Fiscalização, intitulado Entendimentos Divergentes, aquilo que é alegado precisa ser demonstrado. Papel, nós como auditores sabemos que aceita qualquer coisa, o difícil é demonstrar. Então, o tratamento clínico otimizado, a gente considera o tratamento maximizado do ponto de vista medicamentoso e com esses medicamentos na dose tolerada, visando minimizar efeitos colaterais e otimizando a qualidade de vida. É necessário que venha enumerado os medicamentos, é necessário quanto tempo e a resposta clínica em cada estágio de mudança de medicamento ou aumento de dose. Aqui tem um exemplo eletrocardiográfico de uma situação que denota a presença do bloqueio completo de ramo esquerdo, nas derivações laterais esquerdas do plano frontal, D1 e AVL, vocês identificam o QRS em torre, assim como em V5 e V6, que são derivações laterais esquerdas, e a presença do complexo QRS com morfologia QS em V1 e V2, característica do bloqueio completo do ramo esquerdo.
O segundo critério da DUT é a cobertura obrigatória para pacientes com fibrilação atrial permanente, fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35%, paciente em classe funcional 3 ou 4, no nível ambulatorial, tratamento clínico otimizado com expectativa de vida de pelo menos 1 ano, que são dependentes do marcapasso convencional para controle de ritmo em mais de 95%, ou por ablação do nó AV, ou então pelo uso farmacológico já induzindo a redução da resposta do nó atrioventricular. E aqui a gente introduz alguns conceitos que nós não falamos, como, por exemplo, a fibrilação atrial permanente, para diferenciar da fibrilação atrial paroxística, paroxístico como sinônimo de agudo, a paroxística recorrente, aquele que faz FA, reverte para o sinusal, algum tempo depois, de forma variável, retorna para a fibrilação atrial, e a fibrilação atrial crônica persistente. Aqui vocês têm um exemplo no eletrocardiograma da parte superior de uma fibrilação atrial, aqui nesse caso específico, que se caracteriza pela presença de complexos QRS estreito, o RR irregular, e entre um complexo QRS e o outro, e se identifica as ondas F que caracterizam a fibrilação atrial, onde a distância entre cada deflexão dessa até a deflexão seguinte está superior a 450 despolarizações atriais. O terceiro critério é a cobertura para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35, com indicação formal do implante ou troca de marcapasso para controle de pelo menos 40% do ritmo, com expectativa de vida de pelo menos 1 ano e classe funcional 3 ou 4 em tratamento clínico otimizado. Aqui introduzimos o conceito do implante ou troca de marcapasso para controle de pelo menos 40% do ritmo, que é o que nós vamos falar adiante. A gente vai falar agora desses marcapassos convencionais, que podem ser simultâneos à indicação da ressincronização. E eu não sei se vocês são leitores de DUT, né, Tati? A gente lê mais DUT do que a Bíblia, na verdade, né? Consultando lá o anexo 2 da RN, a diretriz de utilização dos marcapassos monocamerais tem os mesmos critérios do bicameral, né? A gente chama do monocameral aqueles marcapassos atriais, A, I, não sei se vocês estão familiarizados com isso, desculpe a quem isso é uma banalidade, mas provavelmente tem alguém que não conhece. O AI significa que estimula o átrio, sente o átrio e é inibido pelo átrio. Quando ventricular, VVI, estimula o ventrículo, sente o ventrículo e é inibido pelo ventrículo. E o bicameral, que estimula simultaneamente o átrio e o ventrículo, é o marcapasso DDD, de duplo ou double. Estimula átrio e ventrículo, sente átrio e ventrículo e é inibido pelo átrio e pelo ventrículo. As 7 indicações dos marcapassos monocamerais e bicamerais estão listadas aí. A primeira é a doença do nó sinusal, a síndrome do seio carotídeo, o BAV de primeiro grau, sim, o BAV de primeiro grau pode ser indicação de marcapasso, o BAV de segundo grau, nas suas duas formas de manifestação, do tipo MOBITS 1 ou MOBITS 2, o BAVT, ou BAV de terceiro grau, bloqueios intraventriculares, subentende-se bloqueios de ramo, e as síncopes neuromediadas, que é sinônimo da síncope neurocardiogênica. Vamos falar sobre cada um deles, e ao falar de um, eu vou estar falando de 2 DUTs. Aqui eu acho que eu vou ganhar 15 minutos a mais da doutora Goldete, já que me restam só 5 minutos. Obrigado, Gold, pela concessão. Eu não vou ser tão cruel com vocês aqui para ler item por item o que define a cobertura obrigatória. Vou apenas caracterizar aqui para vocês o eletrocardiograma de uma doença do nó sinusal, que para nós que nos formamos no século XX, a gente chamava de doença global do átrio, já que não se trata simplesmente de uma alteração do nó sinusal, mas também de alterações parietais do átrio, e que se manifesta dessa forma com que está colocada aqui nas pranchas, onde você observa que a despolarização ventricular está se fazendo de forma independente das despolarizações atriais, acompanhado também de bradicardia sinusal.
ou seja, tem uma doença automática na geração do estímulo, mas também uma alteração da condução desse estímulo para as porções crânio-caudais do coração. O item 2, na síndrome do seio carotídeo, é definida a cobertura obrigatória quando há documentação de um dos itens abaixo. Eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Quando houver síncope recorrente em situações que envolvam a estimulação mecânica do seio carotídeo, provocando a sistolia com duração de mais de 3 segundos, e isso tem que ser documentado em Holter, em eletrocardiograma, em alguma forma de registro. Lembrar que a alegação tem que ser documentada. A segunda é a síncope recorrente, não documentada em situações cotidianas que envolvem a estimulação mecânica do seio carotídeo com resposta ou cardioinibitória ou então a vasodepressora. E a síncope recorrente de etiologia indefinida, que é reprodutível com a massagem do seio carotídeo. Vamos falar rapidamente aqui do seio carotídeo, isso vale a pena, tem uma prevalência na população geral que não é desprezível. A síndrome do seio carotídeo ela é definida como a síncope ou pré-síncope, associada no mínimo 3 segundos de assistolia, caracterizando uma resposta cardioinibitória, ou então queda por pelo menos 50 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, caracterizando a resposta vasodepressora, em resposta à estimulação do seio carotídeo. De uma forma geral, a resposta ela acaba sendo mista, tem o componente cardioinibitório e tem o componente vasodepressor. A outra indicação para o BAV de primeiro grau, não sei se vocês lembram, aqui lembrar da eletrocardiografia, se caracteriza pela lentificação da condução do estímulo atrial para o ventrículo, o PR com duração superior ou igual a 200 milissegundos, é essa ampliação que está colocada aí do lado direito. E esse bloqueio atrioventricular ele tem que ser irreversível, com síncope ou pré-síncope em estudo eletrofisiológico que demonstre uma localização ou dentro do feixe de His, ou então abaixo do feixe de His, quando o estudo eletrofisiológico tem a finalidade de não fazer estimulação, mas apenas de localizar o bloqueio e que há um agravamento desse bloqueio na estimulação atrial ou então com a infusão de droga. E algo que merece destaque. Se o BAV de primeiro grau for fixo, ele só possui a indicação do implante marca-passo quando ele estiver associado a síncope, a pré-síncope, ou quando o estudo eletrofisiológico mostrar essa localização que eu acabei de falar para vocês. E, por último, sintomas consequentes ao acoplamento AV normal, que é uma situação de cessão quando o intervalo PR ele já é maior do que 200 milissegundos, e ora ele reduz, ora ele aumenta, ora ele é maior que 200 milissegundos. Isso caracteriza a gravidade desse bloqueio e merece ser tratado. O BAV de segundo grau ele é muito extenso, não vou poder aqui me estender em relação a eles, apenas lembrar para vocês aqui, quem tiver aí saudade da eletrocardiografia, o BAV de primeiro grau, de segundo grau do tipo Mobitz 1 está colocado acima, com o aumento progressivo do intervalo PR até ter uma onda P bloqueada, que é aquele fenômeno de Wenckebach, e a parte de baixo, você tem o bloqueio súbito da estimulação atrial que não progride para o ventrículo, sem o aumento progressivo do intervalo PR. A previsão da DUT, de forma resumida, para a gente não ficar lendo aquele item a item, é o uso de fármacos indispensáveis que deprime a condução AV, QRS largo com bloqueio ICiano, associação com fibrilação ou flutter, a associação com hipofluxo cerebral, caracterizando síncope ou pré-síncope, e a persistência do bloqueio após cirurgia cardíaca ou se permanecer além de 15 dias após o infarto agudo do miocárdio. O BAV total de terceiro grau também é bastante extenso, vou apenas aqui exemplificar para vocês essa prancha de eletrocardiograma que mostra as ondas P completamente dissociadas do complexo QRS, o escape ventricular ele é fixo, e você tem aí o átrio assinalado por essas setas, batendo sem a oportunidade de fazer a condução para o ventrículo. Isso caracteriza o bloqueio atrioventricular total ou de terceiro grau. A indicação está aqui. Permanente ou intermitente, irreversível de qualquer etiologia ou local com ou sem sintomatologia de baixo fluxo cerebral, adquirido congênito, associado ou não à insuficiência cardíaca, de forma resumida do que estaria ali.
da penúltima indicação da DUT são os bloqueios intraventriculares, os bloqueios de ramo. De forma resumida aqui, bloqueio de ramo bilateral alternante, sintomática, quando o tempo de condução do feixe de His para o sistema Purkinje estiver aumentado, paciente assintomático com tempo de condução His-Purkinje maior do que 100 milissegundos, isso do ponto de vista eletrofisiológico é uma eternidade, e bloqueio de ramo ou bifascicular, daquelas associações de ramo esquerdo com bloqueio da divisão antero-superior ou bloqueio da divisão póstero-inferior. Por último, das síncopes neuromediadas, a síncope neurocardiogênica, a cobertura é obrigatória quando houver documentação de um desses itens, né, que é o marcapasso para síncope recorrente por hipersensibilidade do seio carotídeo, na forma cardioinibitória, e o marcapasso definitivo na síncope associada a importante componente cardioinibitório. Opa. Em relação ao implante do CDI multissítio associado com a ressincronização, muitos desses critérios se repetem, não vale a pena aqui a gente citar cada um. Eles estão em 3 grupos, né, de prevenção secundária, a cobertura obrigatória na prevenção primária e a cobertura obrigatória para a prevenção primária na cardiopatia não isquêmica, aquela forma não dilatada. Os grupos também têm as subdivisões, sendo que o grupo 1 é aquele que você precisa ter pelo menos um, e no grupo 2 tem que ter todos, incluindo o comportamento da fração de ejeção, a presença do ritmo sinusal, a classe funcional, e aqui eu acrescento apenas, que foi um termo que não foi usado até agora, que é a dissincronia cardíaca. A dissincronia cardíaca, especificamente ventricular, é uma contração desorganizada das câmaras inferiores do coração, levando a uma diminuição da eficiência hemodinâmica e que caracteriza principalmente pela redução da fração de ejeção por algum método de bioimagem. Habitualmente é usada o ecocardiograma, mas o padrão ouro, conforme eu já citei, é a cintilografia miocárdica. De maneira geral, essa dissincronia ela tem uma correlação com achados de superfície não invasivo, como, por exemplo, complexos QRS com duração entre 120 e 150 milissegundos, a presença concomitante do bloqueio completo do ramo esquerdo e também com QRS que é extremamente largo, aquele que excede 150 milissegundos. Aqui é um exemplo do comportamento das curvas do ecocardiograma, em azul o normal, ao do meio o intermediário e em vermelho o que caracteriza do ponto de vista ecocardiográfico a dissincronia cardíaca. Respiramos agora um pouco profundamente. Foi uma maratona, peço desculpa porque eu só tinha meia hora para poder falar isso, mas eu não poderia deixar de encerrar aqui dando uma visão a respeito das perspectivas futuras em relação aos dispositivos cardíacos eletricamente implantáveis. O que provavelmente não, alguma coisa já existe, né? Mas o que se está expectando? Em primeiro lugar, a miniaturização dos geradores e dos microcircuitos. Os marcapassos hoje são extremamente pequenos comparados com o que era no passado e a perspectiva é que vai se miniaturizando ao longo do tempo. Em segundo lugar, eletrodos maleáveis e pré-moldados para uma adequada alocação na câmara ventricular direita, atrial. Maior duração das baterias, agora com novas fontes de energia, terras raras estão vindo por aí. A telecomunicação avançada para monitoramento dos sintomas associados com esses dispositivos. E, atualmente, a mudança da estimulação ressincronizadora, como, por exemplo, o pacing do ramo esquerdo, que já se encontra no mercado, embora não esteja especificada nas coberturas obrigatórias, e a estimulação do feixe de His na tentativa de se buscar estimulações que são mais cardiopreservadoras. Assim, eu finalizo essa apresentação, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para responder algum questionamento. Obrigado a todos. Senhor? Eu não vou falar o tempo que você ultrapassou, eu dei o tempo. Se eu não desse, eu apanhava. Beto, tem pergunta.
Quais seriam os documentos padrão ouro para constar no prontuário do paciente? Seria o ECG? O eletrocardiograma ele é indispensável. Na verdade, do ponto de vista cardiológico, o eletrocardiograma basal é a carteira de identidade. Mas a gente sabe que quem vê eletro não vê E a carteirinha coração. do convênio? Mas quem vê eletro não vê coração. E, infelizmente, atualmente, a gente tem testemunhado que a carteirinha do convênio ela não é utilizada como uma carteira para ter acesso a serviços médicos. A carteira do convênio ela tem sido utilizada como cartão de crédito. E isso não pode acontecer. A carteirinha de convênio representa o direito que o beneficiário, o segurado, tem de ter acesso aos serviços de saúde cobertos. E, no que diz respeito aqui a dispositivo cardíaco eletroimplantável, não só o eletrocardiograma é suficiente. Em alguns casos, precisa de uma monitorização estendida, uma eletrocardiografia dinâmica, o Holter, o ecocardiograma, uma cintilografia miocárdica. O eletrocardiograma é o mínimo necessário. Tá. Então, mínimo, né? Não é... A gente tem que ampliar um pouco mais Ele é necessário, mas não é suficiente. Perfeito. Segunda pergunta. Gostaria de perguntar sobre o marcapasso de feixe de His. Tem indicação específica? Tem DUT específica? Não. O pace de feixe de His, ele não tem uma indicação específica, ele tem sido utilizada na tentativa de fazer uma estimulação cardíaca mais fisiológica, já que, do ponto de vista da estruturação do ritmo, o ritmo ele é crânio-caudal. E a estimulação convencional ela é feita no marcapasso monocameral no átrio, no marcapasso monocameral ventricular ele é feito no ápice do ventrículo direito. A alocação de um eletrodo no feixe de His, ele, vamos usar uma palavra que não existe, ele deixa um pouco mais superior, ele superioriza a estimulação na tentativa de tornar mais fisiológica a estimulação do ventrículo. Superioriza? A gente tem que usar umas analogias, porque o importante não é, às vezes, ser rigorosamente correto. O importante é passar a mensagem, né? Perfeito. Então, assim, se você coloca a estimulação de uma maneira mais cranial e, naquele sentido, caudal, você torna mais fisiológica a estimulação. A rigor, a estimulação hisiana, ela não faz parte das coberturas e não está listada na diretriz de utilização que aqui eu rapidamente mostrei para vocês. A estimulação hisiana ela pode ser utilizada, no entanto, ela não está especificada. Perfeito. Mais uma da... O povo virtual gostou, hein? Obrigado. Fez sucesso. Para a síndrome de Brugata tipo 2, no ECG, sem histórico genético de morte súbita, sem alteração no Holter, teste ergométrico e ecocardiograma, tem indicação para CDI? Pode ter. A gente não pode ser muito absolutista, porque a síndrome de Brugada, que é o nome específico dessa síndrome, ela, na verdade, a principal característica da síndrome de Brugada é morte súbita. E com morte não se brinca, né? A gente tem que fazer o possível para se antecipar a qualquer evento que seja fatal. Então, nos casos específicos, independente do tipo da síndrome de Brugada, o que pode ser acrescido a esses itens que está aí listado é o teste com a asmalina, que exterioriza. Asmalina é o nome de uma droga que atua diretamente nos canais de membrana e que pode exteriorizar aquela alteração eletrocardiográfica da corcova do camelo, que fica listada lá nas derivações de transição do plano horizontal V1 e V2. Tem cobertura? O quê? Esse teste? Tem cobertura. Não, você sabe que eu não estou mais na bancada da auditoria, né, tem cobertura, Beto? inclusive tem um código TUS específico que mostra os testes eletrofisiológicos com sensibilização. E assim, então. por essa sensibilização, a gente entende que inclui a asmalina. Então, tem cobertura e tem código TUS. Tem código TUS específico para estimulação eletrofisiológica com sensibilização farmacológica. Perfeito. Pergunta da plateia, apresente-se. Tem uma mão lá no fundão. Fundo, tem uma mão, não, tem um menino Olha aqui. ali, ó. Tem gente metida, então ele não pode. Ali, ó. Não, tem aqui o moço. Tá. O do bigode. O do bigode.
Não, meninos, microfone. É que nem eu brinco, produção. Tudo bem, doutor Roberto? Bom dia, parabéns pela apresentação. Eu sou Hermano, sou médico auditor. Numa perspectiva regulatória, quanto ao menor marca-passo, que já existe no mercado, ele é exclusivo de uma marca, o Micra. Ele é o de 20 milímetros, que tem uma implantação pericárdica. Como é que o senhor vislumbraria a questão regulatória deste marca-passo? Porque é uma tecnologia inovadora e, durante a minha prática, eu acabei encarando uma situação dessa e, na questão regulatória, não dá para enquadrar em nenhuma diretriz. Eu acho que há uma oportunidade de revisitar essa cobertura de maneira mais específica, porque as coberturas que estão especificadas nessas diretrizes de utilização que a gente listou aqui, monocameral, bicameral, eles são intracavitários. O epimiocárdico que tem cobertura é aquele que está relacionado com cirurgia cardíaca, que é colocado no ventrículo direito e é temporário. Esse marca-passo que você está citando, ele é definitivo e é epimiocárdico. Ele não está listado nas coberturas obrigatórias. Mas, assim, no arcabouço regulatório que tem, acaba que há uma lacuna frente à possibilidade de incorporação, que foi a interpretação até da agência nesse sentido. Diante dessa possibilidade, eu concordo com você. Aí a questão do fabricante do produto submeter a ANS, preencher lá os 98 itens da PAR, da proposta de atualização do rol, a agência irá se manifestar e criar ou não uma UAT, uma unidade de análise técnica, e o COSAúde pode avaliar. Perfeito. Obrigado, doutor. E ele faz parte do COSAúde. Aquela mãozinha de uma mocinha lá no fundo. E depois tem aquele moço da porta. E da porta, ele está perto da porta. E ele é da Boston? Tá bom, mas ele está na porta. Primeiro a mocinha. Bom dia. Parabéns pela apresentação, foi muito boa, doutor. A minha pergunta, eu sou a Gabriela, da Federação Minas, da Unimed Federação Minas. Perfeito. A minha pergunta é em relação ao marca-passo de estimulação do feixe risiano. Ele demanda, né, essa estimulação tem que ser feita por um marca-passo específico, porque assim, a gente já viu solicitação lá em Minas de um marca-passo dito convencional, com os eletrodos e uma bainha a mais, que seria aí para fazer essa estimulação. Mas a gente não achou, na época, nenhum estudo, nada que detalhasse essa técnica. O senhor já ouviu falar dessa técnica? Ela é realmente utilizada? Sim, já ouvi falar, ela é utilizada. E esse fato da bainha diz respeito ao fato de, conforme eu coloquei ali no último slide, ser necessário os catéteres pré-moldados, porque para ele se alocar em uma situação específica do septo interventricular, é necessário que ele já venha com uma certa curvatura para ficar alocado nessa situação. Conforme eu falei, essa estimulação, apesar de ela a rigor, ela não está listada. No entanto, como eu falei, na prática da auditoria, a gente depara com isso. A solicitação de eventos cobertos para a execução de eventos não cobertos. Então, direto, né, Beto? embora na validação prévia do procedimento aquilo ter cobertura, mas na auditoria de contas e de práticas médicas, a gente identifica isso que você está falando. A colocação de alguns OPMS que, na verdade, se relaciona a algo que não está na cobertura obrigatória. E a gente faz o quê, Beto? Pode falar? Por favor. Pimenta 1, pimenta 2. Glosa. Glosa técnica, porque isso é não cobertura. E além de ser colocada a glosa técnica, pode ir para a discussão comercial. E aí você entra em entendimento não só com o executante, mas com a instituição hospitalar que permitiu uma prática ilegal, que é a solicitação de evento coberto para a execução de evento não coberto. Isso é muito comum. Gente, bancada de auditoria. Quem senta na bancada de auditoria e faz conta, a grande maioria, é comum, né? Você tem na regulação a solicitação de evento coberto, você está lá sentadinha na bancada, você vai, que legal, está coberto, né, Sudani? Tá, cobre, faz tudo bonitinho, aí vai lá para a instituição hospitalar e é um evento não coberto.
E aí o hospital vira para a gente e fala o quê? Na auditoria de contas, quero ver o que fala, mas foi autorizado. Não é assim? Ah, mas foi autorizado. Sim, meu bem, mas nós autorizamos procedimento coberto. Que foi, Beto? Do meu jeito? Mas você não fez conta. Você não fez bancada de auditoria e você não foi menino de rua fazendo conta. Então, e aí você ir no hospital, mas foi autorizado. Aí você tem que ficar discutindo que foi autorizado um procedimento coberto, né, Sudane? Num OPME coberto, quando na realidade foi feita outra coisa. E aí joga. Aí qual é a primeira coisa que o hospital fala? Vou mandar a conta para o paciente. Aí ele te ameaça. Aí você fica... Aí fica assim, mas é procedimento não coberto. Quer mandar para o paciente, manda. Aí fica aquele jogo de empurra grotesco, né? Aquele jogo de empurra grotesco. Isso é muito comum em hospitais de rede também, né? Então fica essa história e, de repente, quem está no meio disso tudo se chama paciente. Então, a gente tem muito de quem trabalha no dia a dia da auditoria de bancada. Fechamento de conta, então, é um inferno. Recurso de glosa. A gente ainda tem que fazer isso no recurso de glosa. Complicado. A coleguinha lá de Minas deve sofrer para burro. Vou deixar o menino da porta. Fala, a porta. Bom dia, tudo bem, Pode se pessoal? apresentar. Meu nome é Fernando, eu sou especialista de produto da Bosta. É minha primeira participando do evento, queria agradecer também por estar aqui presente e entender como é que funciona também, que é importante para nós. E a apresentação foi muito boa, também queria parabenizar o doutor. E a minha pergunta, para também entender melhor, é que eu vi que tem novas perspectivas, né, de adição de novos processos regulatórios. Quanto tempo demora esse processo em relação a novas tecnologias, né, para a gente também entender como é que funciona? E também a respeito das DUTs que foram mencionadas, se existe algo também relacionado a tratamento de morte súbita sem a necessidade de ter um acesso venoso dos pacientes, né? Porque a gente tem uma tecnologia que faz essa proteção, tem outras concorrentes que também vão trazer em um futuro breve para o Brasil, e se existe essa perspectiva também. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria lhe dizer que todas as inovações, elas são bem-vindas, mas como eu citei ontem, é necessário distinguir aquilo que é uma verdadeira inovação daquilo que é uma simples novidade. Existe diferença sobre esse aspecto. O processo de submissão no rol, desde 2022, ele é contínuo. A indústria ou uma sociedade médica pode solicitar à ANS a modificação da diretriz de utilização ou a inserção de uma nova cobertura diretamente à ANS. Não sei como é que, do ponto de vista de interesse da indústria, há essa possibilidade de fazer a submissão como indústria ou se vinculado a uma determinada sociedade médica. Em relação a essas perspectivas futuras, são perspectivas de mercado, não são perspectivas de cobertura ou de inserção. Na verdade, a gente está atento ao que está acontecendo. Você, sendo integrante de uma indústria, a gente sabe o quanto que a indústria é produtiva em relação às novidades, e agora resta saber qual é a estratégia da própria indústria. Se será via Conitec, se será via CoSaúde, ou um futuro próximo, esperando uma comissão única para que vocês não tenham esses dois trabalhos. Perfeito. Encerramos? Que já passamos bastante. Beto, muito obrigada, Roberto. Como sempre, perfeito. Foto, Beto, foto. Eu escolhi, ó. Vou tirar o óculos. Apenas para cá do meu lado, O microfone.
que é? Que você falou aí? Eu não entendi. Ela tá brava da propaganda da SBAN. O Roberto Nabé? Não. Não. O Roberto é SBAN. Pode parar. O Roberto é meu. Meu. Bem, vamos dar um tempo, então, Isso é meu, nessa discussão a de Valéria posses. é minha. Aqui é assim, eu sou Vamos- possessiva. Mas agora nós vamos ter um intervalo, né? Um momento de conexões, um momento de conversas livres. E retornaremos em 20 minutos. E, por favor, os alunos da pós-graduação em OPME, DMI, já ficam aqui alertados. Amanhã, nós teremos um momento de foto com todos esses alunos aqui no palco. Então, os que aqui não se encontram, por favor, vão repassando essa mensagem. 20 minutos de intervalo, por favor.